uns 3 versículos e vamos pensar um pouquinho, né? Vamos ler até o versículo 5, vamos ler 5 versículos aí e vamos pensar um pouco no que quer dizer esta palavra aí. O livro de Gênesis, capítulo de número 17, e o versículo número 1 até o 5. Uma palavra bastante conhecida, todos já conhecem, né? A leitura, muitas ministrações. E diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele, ele disse: sou El Shaddai, ou seja, Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e tenha o coração puro. Estabelecerei minha aliança entre mim e você, e aumentarei muito o seu número. E Abraão prostrou-se com o rosto em terra. E Deus continuou falando com ele: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de várias nações. Seu nome não mais será Abraão, ou seja, pai exaltado. Seu nome não será mais Abrão, pai exaltado. Seu nome será Abraão, pai de muitos, pois eu fiz de você o pai de várias nações. Eu o tornarei muito fértil, farei nações de você e reis descenderão de você. Aí até o versículo, eu li até o versículo 6. Eu o tornarei muito fértil, farei nações de você e reis descenderão de você. Que nós temos, digamos assim, uma conversa de Deus para com Abraão. Hoje é muito bom, né, é muito fácil, quando nós temos a Bíblia em nossas mãos, né, mais de 31 mil versículos, 1068 capítulos, se não me falha a memória, e que nós podemos nos dirigir por ela, né, ler e dirigir pela palavra do Senhor, ser guiado por ela. Fazer com que ela torne para nós uma bússola. Todo o marinheiro, né, em alto mar tem uma bússola no seu navio, que ele se desloca da onde ele está e atravessa o Oceano Pacífico, atravessa o Oceano Índico, atravessa o Oceano Atlântico, enfim, aonde ele quer se deslocar, ele passa e vai através de uma bússola. Nos dias de Abraão, ele não tinha um livro igual esse, com mais de 31 mil versículos, mais de 1000 capítulos para se dirigir. Eles iam porque eles davam atenção para a voz de Deus. Deus chegou e Abraão tinha 99 anos. E Deus faz uma promessa para o ser humano, para mim como ser humano, de pensar, isso é absurdo, né? Então eu quero conversar com vocês um pouco, falar com vocês um pouco, algo de pai. Todas as vezes que vocês verem que eu vou usar da palavra, vocês vão sempre ouvir falar de família. Falar de família é muito bom. Sabe por que eu gosto de falar de família? Porque Deus se preocupa com a família. Deus colocou o homem no jardim, né? Adão e Eva, e Deus cuidou deles por um período. Antes de Deus cuidar dele, Deus falou para o casal, para que eles pudessem se multiplicar, né? Era para crescer e multiplicar, ou seja, era para povoar mesmo a terra, por intermédio desse casal, Adão e Eva. Então é família. Deus se preocupa
com a família. Deus é família, Deus preocupa com a família. Mas com o passar do tempo, essa sequência toda foram se perdendo, e Deus então precisava encontrar alguém para ele fazer um tratado, fazer uma aliança. E nós vemos aqui então, nesse período, Deus chamando Abraão. Deus então diz assim: apareceu o Senhor a Abraão quando ele tinha 99 anos. Fez-lhe uma promessa e diz para ele: estabelecerei minha aliança entre mim e você. Quer dizer com isso que a preocupação de Deus chegou a tal ponto que um dia toda essa aliança que Deus havia feito, se não me falha a memória, número de 7 alianças, tinha acabado. Não era mais possível fazer aliança com o ser humano, porque o ser humano sempre pisoteou em cima das alianças que Deus havia feito. Aí Deus mandou o seu filho para fazer a 8ª aliança. Aí desceu Jesus e fez essa aliança comigo e você. Jesus agora já não era mais com Deus, agora era com o Filho. E Jesus então fez uma aliança entre mim e você, entre ele e você, entre ele e eu. Jesus falou assim para os seus discípulos quando eles estavam, só para nós entender um pouco da aliança, dessa última aliança que Deus fez com o homem. Jesus, quando ele estava na mesa da Santa Ceia, Jesus falou para os seus discípulos: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. E depois ele partiu o pão. Quando ele pegou o cálice, quando ele pegou o vinho, ele disse assim: este vinho é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, não tinha mais o que fazer, não existia mais o que fazer. Era então Deus fazendo o quê? Colocando o seu filho na terra, e Jesus falou assim: esta é uma nova aliança no meu sangue. Quase que podemos expressar assim: a última aliança que Deus, o meu Pai, está fazendo com vocês, ser humano. Era a última aliança. Então Deus fez essa promessa, uma aliança com Abraão, e disse para ele: Abraão, ande em minha presença e ser perfeito. Aí nós começamos a perguntar, nós como pais aqui nesta noite, começamos a perguntar: poxa, mas o que é fazer uma aliança com Deus? Não. Hoje nós temos uma aliança com o Filho. Nós pais temos uma aliança com o Filho Jesus, com o nosso irmão primogênito, com o nosso irmão mais velho. Nós temos uma aliança com ele, ele tem uma aliança conosco, como pais. E temos uma responsabilidade como pais, uma responsabilidade muito grande. Não é, a responsabilidade de pai não é pegar assim, quando o filho nasce, tomar o filho no colo e cuidar não, a Bíblia diz assim: ensine a criança o caminho que ele deve andar. E você só ensina a criança o caminho que deve andar indo com ele. Então quero chamar a atenção aqui dos irmãos que estão aqui nesta noite, os pais, os sacerdotes que estão aqui nesta noite, e chamar a atenção também do pai que está lá no seu lar agora, na sua casa. Se você puder parar um pouquinho e prestar atenção nessa aliança que Deus chamou Abraão para fazer, eu vou te responsabilizar um pouco mais. Deus fez uma aliança com Abraão e falou: ande em minha presença e ser perfeito. E Abraão não pediu qual era as condições de fazer uma aliança com Deus. E Deus falou assim: eu te farei pai de uma grande nação. De você vai sair reis. Vai ter nações e vai sair reis. Ou seja, você vai ser pai de reis. E a aliança de Deus, então, quando fez com Abraão, ela tornou-se evidente quando nasceu seu filho Isaac. Quando já tinha acabado todas as esperanças, nasceu então o filho Isaac, que era o filho da promessa de Deus para Abraão. Porque antes disso havia feito um erro, e esse erro custou muito caro para Abraão.
E nasceu desse erro o quê? Ismael. Não vamos falar de Ismael, vamos falar da promessa de Deus. A promessa de Deus para Abraão era entre ele e Sara, ou Sarai, antes desse chamado de Abraão. Era entre Abraão e Sarai. A promessa de Deus estava ali. E dessa promessa de Deus nasceu então Isaac. Isaac então cresceu, tornou-se jovem e casou-se. E Abraão então ele viu nesse momento a promessa dele cumprindo na vida, aliás, cumprindo no nascimento de Isaac. Mas não tinha condições de prosseguir isso, porque ele não conseguiria ir ver a dimensão que Deus tinha para ele, de bênção, de números, que aqui disse, farei um grande número. Não tinha dimensão, Abraão não conseguia imaginar isso. E Deus então nem falou para ele, simplesmente falou desta forma para ele, para Abraão: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de várias nações. Seu nome não mais será Abrão, seu nome será Abraão, que quer dizer pai de muitos, pois eu fiz de você o pai de várias nações, e eu tornarei muito fértil, farei nações de você, e reis descenderão de você. Eu quero chamar a atenção aqui para o andar com perfeição diante de Deus. Mas o que é andar perfeito? O andar perfeito é nós não aceitar como pai, é eu e você não aceitar nunca como pai, quando você vai trazer para o teu filho algo relacionado à tua fé, e o filho dizer para você: pai, isso aí era no teu tempo, o meu tempo é diferente. Não aceite isso, porque se você aceitar isso, você está sendo fraco como pai. Se o teu filho se levantar contra você e dizer: pai, isso aí era no teu tempo que você se converteu, lá atrás, lá não sei quanto tempo, era desta forma, mas hoje o mundo é diferente. O pai precisa estar sempre em evolução, mas o pai tem que ter conhecimento da palavra de Deus, para saber direcionar o filho. Eu, por várias vezes, fui indagado dessa forma: pai, mas isso aí era para o teu tempo, não é para o nosso tempo agora. A Bíblia está dizendo, quando Deus chamou Abraão, e ela não muda, a promessa de Deus não mudou, não muda e nunca mudará: ande em minha presença e ser perfeito. Se o modelo que o mundo oferece para o filho, se eu achar que é perfeito, eu estou abandonando a palavra de Deus, estou abandonando a perfeição que Deus exige da minha vida, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está desenvolvido e nós precisamos desenvolver junto. Vamos desenvolver junto com o mundo e vamos para o inferno nesse desenvolvimento. Portanto, não abra mão daquilo que você conhece da palavra de Deus. Nunca abra mão e nunca aceite o teu filho se levantar contra você e dizer para você: isso é o do tempo que você se converteu, era dessa forma, hoje é diferente. Hoje, pai, o senhor não consegue perceber que é diferente? As coisas não é assim do jeito que você está pensando? Não, a Bíblia não muda. A Bíblia, ela é imutável. A palavra de Deus é imutável. Nós não conseguimos dobrar ela, não tem condições. É impossível de nós abrir mão do que a Bíblia diz para nós. É impossível. Você quer ver como o mundo tenta mudar nós de todas as formas? Abraão então fez o quê? O filho Isaac nasceu. Ele disse para o seu moço: olha, você vai arrumar para o meu filho Isaac uma mulher da minha descendência. Então isso aconteceu. O moço de Abraão, ele foi obediente para Abraão. Ele não falou: não, Abraão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não. Ele respeitava o seu senhor Abraão. Ele respeitava a ponto de fazer um juramento. Tal qual juramento, ele teve que colocar a sua mão embaixo da coxa de Abraão. Colocar a mão embaixo da coxa de Abraão e fazer esse juramento. É desta forma que se fazia juramento antigamente.
Ele falou: eu vou atrás de uma esposa para o seu filho Isaque, se você não estiver aqui. E realmente, ele se deslocou da onde estava, da região onde estava Abraão, e foi atrás de uma esposa para Isaque. E achou Rebeca. Me ajude. Ele encontrou Rebeca. Trouxe Rebeca para Isaque. E foi uma sequência. Nasceram do casal Isaque e Rebeca, nasceu Jacó e Esaú. E teve uma sequência. Depois nós voltamos nessa história. Depois nós voltamos no casal Isaque e os 2 filhos. E teve uma sequência a mais. E nessa sequência passaram-se 400 anos. O povo de Deus se desviaram, saíram da presença de Deus, pagaram caro. Eu quero trazer essa palavra para você, pai, que está aqui, para você, pai, que está nos assistindo na sua casa, através dessa live. Quero trazer uma palavra: você não deve, nós pronunciamos assim no nosso português e talvez aqui na nossa região sul, arredar o seu pé nunca da palavra de Deus. Como pai, como sacerdote do lar, nunca arrede o teu pé da palavra de Deus. Aquilo que você aprendeu, não mude, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Por mais que os nossos filhos tenham certo conhecimento e falem assim: isso aí era do teu tempo, não é mais assim. Continua sendo da mesma forma que foi com Abraão. Do contrário, se nós formos moldar para com os nossos filhos, nós vamos ir moldadinho, bonitinho, da forma que ele está querendo, para o inferno também. E junto com ele, junto com o pai, vai o filho e vai toda uma geração. Nós temos que preservar a nossa geração. E nós só preservamos a nossa geração colocando eles, os nossos filhos, debaixo dos nossos joelhos e ensinando para ele o caminho que ele tem que andar, o caminho que ele deve andar. Portanto, como sacerdote, como pai, nós temos que ser testemunha para os nossos filhos. Como sacerdote do lar, como pai de uma geração, nós temos que ser testemunha para os nossos filhos, para que tudo o que Deus prometeu para a sua vida, Deus tem uma promessa para você, pai. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para você, pai, que está me assistindo neste momento. Só que essa promessa de Deus só cumprirá se você não tirar o teu pé dos caminhos do Senhor. A promessa vai se cumprir. Quando Deus falou então com Abraão que ele seria pai de muitas nações, ele seria pai de números, seria pai de uma grande nação, de muitas nações, ele seria pai de reis. Eu quero dizer para você que está aqui como pai ou futuro pai, e para você que está me assistindo nesse momento, que Deus está dizendo que você será pai de um grande político, seja no nosso município, seja no estado, seja na nação. Você será pai de um grande político. Não, mas o meu filho, não pode não ser o teu filho, pode ser o seu neto, pode ser o seu bisneto, se você andar nos caminhos do Senhor. Quando Deus falou assim, desta forma, que ele seria pai de reis, nós vemos que realmente da família real, da família que Deus havia prometido para Abraão, saiu realmente muitos reis. Nós vemos, se nós começar a entender a palavra de Deus, nós vamos ver que saiu vários reis com o passar do tempo, só que eles foram se perdendo no caminho, eles deixaram de andar em perfeição com a palavra de Deus, e essa falta de perfeição deu muito problema para o povo. O povo foram levados cativo, apanharam, tiveram os olhos furados, tiveram degolações, tiveram jogado em lugares para ser morto, tudo por causa da desobediência, relacionado, ande em minha presença e ser perfeito. Então você me diz assim: mas eu estando bem com Deus, eu vendo meu filho estando bem com Deus, se lasque a geração futura dele. Não é desta forma. Você precisa se colocar diante de Deus e apresentar diante do Senhor, apresentar-se diante de Deus, para que você seja abençoado, para que seu filho
seja abençoado, para que o seu neto seja abençoado, para que seu bisneto seja abençoado, para que seu tataraneto seja abençoado. Enfim, toda uma geração precisa ser abençoada. Só que você não pode arredar o pé da palavra de Deus. O teu filho tem que ser instruído por você, porque ele vai aprender com você. Como pai, nós somos o espelho para a nossa família, somos o espelho para o nosso filho. Então precisamos o quê? Ensinar. Por que eu não estou dirigindo para as irmãs? Justamente porque Deus fez a promessa para Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: sou eu Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e tenha o coração puro, ou seja, e seja perfeito. Eu estabelecerei minha aliança entre mim e você, e aumentarei muito o seu número. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, ou seja, eu estou dirigindo para os pais, justamente porque a responsabilidade de conduzir um lar nos caminhos do Senhor é do sacerdote, é do pai. O pai tem a obrigação de conduzir os filhos no caminho do Senhor. Os pais, ou seja, o esposo, tem a obrigação de estar dirigindo a sua esposa no caminho do Senhor, porque a responsabilidade está para o sacerdote, para o pai. Quando eu estou dizendo sacerdote, não estou dizendo de um pastor, o sacerdote do lar. Você lá na sua casa, você é o pastor dos teus filhos. Lá na tua casa você precisa ser o exemplo. Em todo momento, em toda hora, quando o filho te fazer uma pergunta relacionada à Bíblia, você precisa ter conhecimento para responder para ele a pergunta que foi feita. Por isso que eu disse, eu quero responsabilizar os pais aqui nesta noite, quero responsabilizar os pais que estão aqui, quero responsabilizar os futuros pais, e quero responsabilizar o pai que está assistindo neste momento. Você é responsável pelo seu filho, pelas gerações futuras, para que não aconteça com o neto seu lá na frente, para que não aconteça com o seu bisneto, ou seja, ter os olhos furados, ser decapitado ou algo parecido, ou ser morto de qualquer forma. Porque a partir do momento que nós, como pai, hoje temos a obrigação de ensinar os nossos filhos, eles não vai ser problema para o seu vizinho. Você ensinando o teu filho o caminho que ele deve andar, ele não vai ser problema para o teu vizinho. Isso mesmo. Teu vizinho nunca vai chegar lá na tua casa, bater palma na tua casa e dizer assim: olha, o teu filho fez isso com o meu filho. Teu filho fez isso e isso, ou respondeu mal para mim. Se você ensinar ele o caminho que ele deve andar, ele não vai ser problema para você, ou seja, não vai ser problema para o seu vizinho, a ponto do seu vizinho ir falar com você. Ele não vai ser problema com as autoridades policiais, porque não vai haver necessidade de o seu filho ser pego ou algo parecido, e depois um advogado ou uma autoridade policial ligar lá para sua casa e dizer assim: olha, o seu filho está conosco porque estava fazendo isso. Então o teu filho, você sendo ensinado, ele não vai dar trabalho para a autoridade policial, ele não vai dar trabalho para as autoridades do município, se nós, como pai, ensinar o nosso filho não vai ser depredador das coisas do município, porque vai ser bênção para todos. O nosso filho vai ser bênção para todos. Vamos voltar agora no caso de Rebeca, de Isaac, e no caso de Esaú e Jacó, Rebeca e Isaac. O casal criou os dois filhos tranquilamente, ensinando, explicando, mas no entanto Esaú não tinha o mesmo parecer que Isaac. Esaú não tinha o mesmo parecer que seu irmão Jacó. Isso causou um problema sério para Esaú. Esaú tinha o direito de primogenitura, mas teve um problema no caminho, no trajeto. Por quê? Porque ele desobedeceu alguma coisa relacionada ao pai.
e procurou e casou-se com alguém que não era da linhagem deles, não era da linhagem de Abraão, não era. Ele procurou para si mulher e não era da linhagem do seu pai, do seu avô Abraão, não era, não fazia parte da linhagem. E isso trouxe um problema sério. Veja bem o que eu estou dizendo. Eu disse que nós temos responsabilidade para com os nossos filhos no direcionamento, palavra difícil, no direcionamento do nosso filho para o casamento. Nós precisamos saber, veja pai, veja mãe agora também, nós precisamos saber quem os nossos filhos ou filha está conversando como namorado, para conhecer. Responsabilidade, a responsabilidade é muito grande. Eu disse que é complicado isso. Eu louvo a Deus, pastora Cláudia e pastor Celso, pelo direcionamento do Mateus, pelo direcionamento da Sara. Eu louvo a Deus por isso. Não é por nada, mas a gente sempre procurou que os nossos filhos fosse bem direcionado no quesito namorado, conhecer, namorar, ou seja, conhecer para ter um casamento abençoado. Esaú, ele talvez nem compartilhou com seu pai Isaac o casamento que ele ia ter, e de repente ele chegou lá, né? Tá aqui ó, a minha companheira, a minha mulher. E então tudo bem, podia, chegou com 2 mulheres e apresentou para o pai. Agora pense comigo, a dor de cabeça que as 2 mulheres ocasionaram para o casal, tanto para Rebeca quanto para Isaac, foi ocasionado por causa de Isaac ter feito assim, ele abriu a mão, ele era o filho da promessa. Mas Deus havia pedido para Abraão, ande em minha presença, que por sua vez Abraão provavelmente pediu para Isaac, ande na presença de Deus, isso é perfeito. Mas ele fez assim, ó, ele abriu a mão, e o seu filho Esaú escapou pelo vão dos dedos, ele não apertou, ele escapou, voou de cima da mão dele, e se uniu a um casamento que não era do agrado do pai, e nem era do agrado de Deus. Isso trouxe muita tristeza e angústia para o casal Isaac e Rebeca. Trouxe bastante prejuízo, angústia. E essa angústia chegou a ponto de um dia, uma conversa com Isaac, no capítulo 27 de Gênesis, você vai encontrar essa história. Capítulo 27. Uma conversa de Isaac com o seu filho Esaú. Falou assim, olha, você vai... prepara uma comida para mim, porque eu estou velho, não estou enxergando, tal, não sei o que, e contou a história para o seu filho. Prepara uma comida para mim, porque eu vou abençoar você. Diante de Deus eu vou dar a bênção da primogenitura para você. E Rebeca estava ouvindo, só que Rebeca, ela tinha alguma coisa errada lá com as suas noras. Tinha alguma coisa errada com a sua nora, ou com as noras que era a mulher de Esaú, o homem errado da história. O primogênito, mas não tinha sido abençoado pelo pai ainda. Ele era o homem errado da história. Agora eu volto aqui um parecer e vou para o lado das irmãs. Você que é nora aqui, você que é nora aqui nesta noite, você que é nora que está me vendo também nesta oportunidade, preste atenção, ame a sua sogra. Ame a tua sogra. Se você tem algum problema com a tua sogra, procure consertar. Procure consertar, porque esse desamor, esse desapego da nora, ou seja, da esposa de Esaú, para com Rebeca e para com o sogro, ou seja, da nora para com a sogra e o sogro, trouxe-lhe um prejuízo muito grande. Sabe por quê? O marido perdeu o direito da primogenitura, porque a mãe de Jacó e de Esaú estava magoada com as noras que ela tinha relacionado a Esaú. Ela estava magoada, estava angustiada, porque eles tinham causado para o casal muita tristeza, ou seja,
as noras, as mulheres de Esaú tinham causado muita tristeza para Rebeca. E ela chegou então para Isaac e falou assim: olha, teu pai falou para Esaú ir trazer uma caça para ele, preparar uma caça, trazer para ele, ele vai comer e vai então fazer o quê? Ele vai comer e vai dar a bênção para o teu irmão Esaú. E essa brincadeira custou caro para Esaú, porque Esaú então saiu de perto do seu pai e se deslocou. A mãe chegou para o seu filho Isaac, para o seu filho Jacó, e falou para ele: olha, filho, está passando assim, 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 e você sabe que as mulheres dele me causou muita tristeza. Você sabe que as mulheres dele me causou muita tristeza. Você sabe disso, você me conhece. Veja que ali estava o quê? Estava a mãe preocupada em abençoar agora Jacó, porque Esaú tinha, através das suas mulheres, causado uma tristeza muito grande para aquela mãe. Então por isso que eu disse agora, eu me dirijo para as mulheres, para as noras que estão aqui, e para a nora que está assistindo também: ame a tua sogra, não cause tristeza para o casal de sogros, não cause tristeza, porque isso pode trazer um prejuízo muito grande, pois trouxe um prejuízo para Esaú, porque enquanto Esaú se deslocou para a sua casa, a mãe de Jacó falou: vem aqui, você vai fazer segundo o que eu lhe disser. Veja o que é obediência, veja o que é obediência. Então eu gostaria que você, mãe que está aqui nesta noite, que está nos vendo também, que você faça com que os teus filhos te ouçam, que os teus filhos te obedeçam. O filho obediente, ele faz o que a mãe manda, e a mãe sabe mandar porque a mãe tem um conhecimento muito maior do que você, filho. A mãe tem um conhecimento muito maior, porque ela já viveu muito mais. Então não se levante contra a sua mãe quando ela te disser alguma coisa, porque quando a mãe chamou Jacó e falou: vem aqui, ele veio. Olha, você vai fazer o que eu te mandar. Ele falou: pois não, o que eu devo fazer? O teu pai falou isso e isso e isso para o teu irmão. Você vai, prepara, ou seja, você vai e traga primeiro. Eu vou preparar e você vai levar para o teu pai. E assim aconteceu. O que aconteceu? Jacó chegou, foi abençoado, e a partir dali, a bênção, quando chegou Esaú, já não tinha mais condições, já não tinha mais canto para arrependimento do que ele havia feito, não tinha mais jeito. Ele falou para o seu pai, perguntou: pai, mas você tem só uma bênção? Você tem só uma bênção? O pai falou: no caso da primogenitura, sim, mas eu vou te abençoar. E Abraão, Isaac colocou a mão sobre Esaú e orou por ele, e abençoou ele de uma outra forma, e não com a bênção da primogenitura. E então Isaac seguiu a sequência. Então o que eu quero dizer com isso? Que é para você, nora, mais uma vez, ame a tua sogra, para que não aconteça o que aconteceu com Esaú, que de repente se você deixa de amar a tua sogra, pode acontecer que a bênção que era para o teu esposo ir para o seu irmão, ou seja, para o seu cunhado, porque você não soube amar a sogra. E o que aconteceu? Trouxe tristeza para a sogra, e a bênção que deveria ser para Esaú foi para Jacó. Não é à toa, mas foi para Jacó por causa da tristeza ocasionado, por causa das noras, ocasionou tristeza para a sogra. Então veja que existe coerência na palavra de Deus, quando diz assim: ande em minha presença e ser perfeito, então seja perfeito em tudo. Seja perfeito em tudo, para que você possa aprender o que a palavra de Deus fala para nós. E através de Jacó, nasceu-se então o que? 12 tribos, e as tribos formaram uma grande nação, 400 anos depois, ou seja, eles viveram no Egito, 400 anos no Egito. E veja uma coisa interessante, que nós devemos aprender com a vida desses homens. Quando José, como homem de Deus, como filho de Deus, como homem que andou segundo a palavra de Deus, como um homem que temia a Deus, como o seu avô Abraão, José falou para os seus irmãos, falou: olha assim,
vocês vão crescer neste lugar. Só que quando vocês saírem daqui, veja digamos assim, a certeza que José tinha que o povo ia sair dali da terra do Egito. Quando vocês forem sair daqui, não deixe nem os meus ossos aqui. Tire tudo e leve para a terra prometida. Tire tudo daqui e leve para onde Deus vos levar. Isso aconteceu 400 anos depois, por causa que José, ele andou segundo os mandamentos de Deus, segundo aquilo que Deus havia falado para o seu avô. Ele temia a Deus tal qual o seu avô. E provavelmente o seu avô conversava e eles ouviram alguma coisa sobre essa promessa de Deus, que Deus havia feito para o então Abraão. Provavelmente ele ouviu falar que Deus havia pedido para Abraão: ande em minha presença e ser perfeito. E ele então continuou na presença de Deus, não abandonou nunca a presença do Senhor, e foi muito abençoado. 400 anos depois, quando os filhos de Israel estavam saindo da terra do Egito, porque havia uma promessa de Deus, quando eles estavam saindo da terra do Egito, eles pegaram a ossada de José e levou junto com eles. Agora aqui é que cai a desobediência, porque muitas das vezes nós só vamos para os pés do Senhor quando estamos aflitos. Nós só vamos aos pés do Senhor quando tem uma Covid apertando o nosso calcanhar. Nós só vamos aos pés do Senhor quando estamos angustiados, quando tem alguém nosso internado em um hospital. Daí nós corremos para os pés do Senhor. O povo de Israel só fez isso porque eles estavam sendo pressionados. Eles viveram 400 anos na terra do Egito. E pressionado pelos últimos dias, então eles começaram a clamar por Deus: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E Deus teve realmente misericórdia. E o Senhor então tira eles por intermédio de Moisés e manda eles caminharem. 40 anos depois, ou seja, nenhuma geração tinha vindo até eles. Eles já tinham errado aos pés do Senhor, tinham abandonado essa ordem de Deus aqui do versículo do capítulo 17 de Gênesis. Abandonaram realmente. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, eu vou destruir todo esse povo. Eu vou destruir todo esse povo porque eles têm coração duro, são de dura serviço, não tem condições. Moisés então falou: não, Senhor, é difícil, né? Matar esse povo aqui no deserto. O que vai falar o povo do Egito? O que eles vão falar de nós? Então nós aprendemos aqui: se nós hoje como pai, nós hoje como sacerdote do lar, como pastor lá do nosso lar, isso mesmo, como sacerdote, como pastor lá do nosso lar, se nós colocar o nosso filho a trilhar os caminhos do Senhor, o nosso filho, como eu já disse, não vai ser problema para o nosso vizinho, não vai ser problema para as autoridades militares, não vai ser problema para as autoridades civis, nunca vai ser problema para a autoridade judiciária. Se nós ensinar o nosso filho, que por sua vez vai ensinar o nosso neto, que por sua vez vai ensinar o nosso bisneto, então nós nunca vamos ter, ou seja, eles não vão dar problema para as autoridades, vai ser bênção quando alguém olhar para o nosso filho, para o nosso neto e dizer: que bênção é essa criança, que bênção é este filho, de quem será que ele é pai? Né? De quem será que ele é pai? Então fica aí um alerta para nós, como pai, a responsabilidade que temos em andar segundo a palavra de Deus, nunca dobrar ao que nosso filho diz. Isso era no teu tempo, eu uso isso aqui porque no teu tempo proibia, mas nosso tempo é liberado. Então o tempo é liberado, as portas do inferno também estão abertas para a liberação do nosso tempo. Infelizmente, eu estou dizendo a verdade. Infelizmente, eu digo aquilo que a palavra de Deus está dizendo: ande em minha presença e ser perfeito. Então, se como diz assim, a modalidade atual, ela tem permissão para muita coisa, mas não cabe a presença de Deus, o andar perfeito, então abandone a modalidade atual, abandone a moda atual e assuma de vez o que Deus tem para você, assuma de vez o que Deus tem para nós, assuma de vez o que Deus tem para a sua família, porque sendo assim, nós não vamos perecer com falta de autoridades no judiciário, nós não vamos perecer por falta de autoridade
no legislativo, nós não vamos perecer por falta de autoridade no executivo, nós não vamos perecer por nada, porque vai ser abençoada a nossa geração, e sendo abençoado, então vamos ter a mesma promessa que Deus fez para Abraão, ela tem que cumprir na nossa vida também. De nós vai sair reis, vai sair pessoas com autoridades para falar ao estado, ao município, enfim, para falar com a nação. Isso depende de quem? De mim e de você. Nós conseguimos mudar a geração futura. A minha geração eu não consigo mudar. A minha geração eu não consigo mudar. Mas a geração futura, eu peço a Deus que o Senhor me ajude para que eu possa fazer essa mudança na futura geração. Que Deus possa nos abençoar. Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração. E logo após a oração, o pastor Nelson estará então encerrando o culto desta noite. Querido Deus, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença. Paizinho, após, Senhor, esta palavra, eu sei que não é uma palavra fácil, Senhor, uma palavra de responsabilidade, uma palavra que nos traz, ó Deus amado, ou que nos trata no nosso coração, no nosso íntimo, Senhor, e nos responsabiliza, Senhor, para a geração futura. E eu quero, Deus amado, pedir a bênção, Senhor, para esse pai de família, para esse sacerdote, Senhor, do lar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, ajude-nos, Senhor, a ter responsabilidade e seguir, ó Deus amado, os Teus passos, seguir os Teus mandamentos, não mudar, Senhor, nunca o nosso pé daquilo que nós temos aprendido, Senhor, da Tua palavra. Não abrir, Senhor, a guarda, não baixar a guarda, Senhor, não abrir a nossa mão para os nossos filhos, para os nossos netos, Deus, mas que todos, Senhor, possamos ter uma nação vindoura, Deus amado, da nossa geração, dos nossos filhos, ó Deus, possa ser uma geração, Deus, abençoada por Ti, uma geração, Deus amado, onde todos vão querer saber quem é o Pai, onde todos vão querer saber quem é o avô dessa criança. Enfim, Deus, é o que eu peço a Ti, Senhor. Tenha, Deus, misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Deus amado, da geração futura. Tenha misericórdia dos pais, ó Deus amado, que muitas das vezes, Senhor, não estão conseguindo segurar os Teus filhos. Talvez uma criança ainda infantil, talvez um adolescente ou jovem, Senhor. O pai muitas das vezes diz: eu não posso mais, eu não aguento mais. Senhor, faça, Deus amado, dê autoridade para esse pai, para ele tomar as rédeas, Senhor, do seu lar, para ele tomar, ó Deus amado, o comando da sua casa, Senhor, e dizer, ó Deus amado, aqui, como diz, ó Deus querido, quando então Teu Filho, Deus amado, disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, que nós possamos ser, ó Deus amado, um Josué na geração de Josué, Senhor, que nós possamos ser um Abraão na geração de Abraão. Deus amado, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que nós possamos expressar, ó Deus amado, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, Deus querido, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou vamos estar servindo ao Senhor até nas gerações seguintes, pois é a minha oração neste momento, em nome de Jesus, Pai, que vive e reina para todo sempre. Amém. Jesus me leva onde eu posso.